Olá pessoal, meu nome é André, eu sou participante do NAEF, Núcleo de Apoio de Estudantes da FEA. Eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre alguns assuntos importantes para auxílio, para ajuda de alunos que estão passando por algum processo, alguma dificuldade, né, psíquica. E nós, como esse núcleo de apoio, estamos aqui para falar um pouco sobre alguns assuntos importantes, relevantes, somente nesse momento que nós estamos vivendo. Eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre o mundo de trabalho e a saúde mental nas universidades. Nós vamos falar em duas partes. Na primeira parte, nós vamos falar esse assunto na perspectiva dos docentes, na perspectiva dos professores. E na segunda parte do vídeo, no segundo vídeo, nós vamos falar desse mesmo assunto na perspectiva dos alunos. Então, primeiramente, nós estamos vendo um momento de precarização. Quando a gente pensa no sentido dos docentes, no sentido de colaboradores das universidades, nós vivemos um momento de precarização das relações de trabalho. E tudo isso teve um princípio também, de certa maneira, por causa daquelas demissões em massa que ocorreram nas universidades privadas do Brasil, especialmente após a reforma trabalhista, que aconteceu em 2017. Então, essa reforma trouxe entre aspas, né, um novo paradigma para a questão trabalhista. Então, nós estamos vivendo um momento um tanto quanto difícil, e a gente percebe que outro aspecto importante que está trazendo uma certa transformação nesse processo universitário é o fator da educação à distância, né? E é o uso das plataformas virtuais para poder trazer essa educação. Existem duas coisas interessantes a ser percebidas sobre isso. Nós temos uma vantagem e nós temos uma desvantagem dentro desse processo de virtualização do ensino, esse processo online que nós estamos vivendo agora, né? A vantagem é que você oferece maior flexibilidade, um custo menor, maior flexibilidade de horários. Então, essa proposta online, essa proposta de flexibilização, ela tem atraído um número maior de alunos, de pessoas que buscam esses benefícios. Outra vantagem importante é o fato que as pessoas conseguem conciliar melhor a questão do tempo, né? O tempo de trabalho, a jornada de trabalho, os estudos, num cenário que nós estamos vivendo hoje, que é um cenário muito competitivo, um cenário de muita diversidade. Então, as pessoas precisam pensar na questão do desemprego, na questão da disponibilidade de tempo, e quando conseguem fazer essa junção é muito importante. Mas nós também temos algumas desvantagens dentro dessa questão desse processo online, de virtualização que nós estamos vivendo dentro do contexto das faculdades, né? A desvantagem é o fato que as coisas estão se modificando, os quadros funcionais estão passando por uma modificação, né? Então, estão se enxugando despesas que antes eram tidas como investimentos, hoje são mais tidas como custos, como despesas. Então, tudo isso está sendo produzido para um novo engajamento no sistema de ensino. Então, as mudanças na organização do trabalho estão gerando uma certa tensão nas relações psicossociais dos colegas. Então, surge um clima de medo, surge um clima de silêncio, ameaça, uma certa solidão. Então, as instituições de ensino, elas não têm conseguido gerir de uma forma muito legal isso entre os docentes que estão trabalhando nesse momento, entre as pessoas que estão como colaboradores nesse processo de ensino atual. Então, tudo isso está gerando um certo mal-estar, né? Não apenas no público docente, mas também, de certa maneira, nos próprios alunos, que acabam vendo esses fatores refletidos nos próprios professores também, que se encontram em situação difícil por conta desse novo processo, desse novo tempo. Então, isso causa uma repercussão negativa na vida dos estudantes, né? Porque nós, estudantes, somos reflexo daquilo que nós estamos sendo ensinados, né? Nós estamos para aprender e a gente acaba percebendo uma série de dificuldades que ocorrem. Então, essa repercussão negativa, seja ela na graduação ou na pós-graduação, faz com que as relações fiquem, de certa maneira, estremecidas, né? Um problema começa a surgir. Então, um certo sentimento de insegurança acaba pairando no ar. A gente percebe que, pouco a pouco, as universidades públicas e privadas permeiam nesse solo de uma certa insegurança, por ser tudo muito novo, e também por esse processo causar
essas novas demandas. Eu quero até citar aqui para vocês o que Dejus falou, um estudioso da relação de trabalho, e eu quero falar assim, literalmente, integralmente o que ele falou. Ele diz numa das suas obras que tem prevalecido nos últimos dias a lógica do cada um por si, onde os colegas são vistos como inimigos e não como aliados na luta do sofrimento no trabalho. Então, percebam quanto adoecedor pode ser esse ambiente de trabalho, quando se pensa de que você está numa instituição e que você está ali não para cooperar com o crescimento do todo, mas para defender o seu espaço, para defender o seu salário, para defender o seu ponto. Então, o trabalho deixa de ser algo para além do dinheiro e para além da condição financeira, e passa a ser algo apenas por obrigação, apenas por uma subsistência. E isso vai, então, causar um ambiente de fato adoecedor. Diante de tantas perdas que nós estamos vivendo, né, principalmente perdas de direitos no contexto brasileiro, existe uma fragilização dessas políticas públicas para aqueles que trabalham, para os docentes, né? Então acaba prevalecendo a lógica do salve-se quem puder. E isto vai causando, de fato, um enfraquecimento desse contexto, né? As pessoas lutam para manter esse emprego e acabam se sujeitando a algumas demandas, se sujeitando ao processo, né? E essa atividade remunerada, ela deixa de ter uma função pedagógica e passa a ser só uma função trabalhista, e muitas vezes essa função trabalhista não é nem respeitada na sua essência. Então, diante desse quadro, nós vamos ter um terreno propício, né? Um solo fértil para o desenvolvimento de algumas patologias que a gente chama, inclusive, de patologias sociais. E também existem as patologias, segundo Ferreira, patologias da solidão, que estão ocorrendo dentro desse contexto virtual e dentro desse contexto atual que nós estamos vivenciando. E é algo que pode se alastrar, é algo que pode trazer prejuízos tremendos. Essas patologias sociais, elas são resultado da vivência das dificuldades extremas de dar conta dessas demandas exigidas pelo trabalho contemporâneo. Nós estamos vivendo um tempo onde as exigências se aumentaram, cresceram muito, se avolumaram de uma maneira tremenda, e a pessoa, o ser humano, ele está passando por um processo de anestesiamento e insensibilidade diante da dor e do sofrimento do outro. Porque quando ele sofre e ele teoricamente consegue se dar conta desse sofrimento, ele consegue dar conta de triunfar, entre aspas, né, sobre esse sofrimento, passar por cima dessa situação que ele está vivenciando, de certa maneira ele como que obriga o outro a também passar. Então vai acontecendo um anestesiamento. Por exemplo, se eu conseguir, o outro também tem que dar conta de conseguir, né? Se eu conseguir triunfar, o meu colega também, de certa maneira, acaba tendo que conseguir triunfar e passar por cima dessa adversidade. O que é algo absolutamente adoecedor, porque nem todos têm a mesma demanda, nem todos conseguem da mesma forma. Então é um processo muito grave que está ocorrendo dentro do ambiente de trabalho. Indo mais fundo ainda nesse pensamento, nós vamos ver a questão da falta de confiança e da falta de cooperação que existe, que de uma maneira presencial ocorria de uma forma um pouco maior, né? Pelo fato do calor humano, pelo fato de estar mais próximo, embora mesmo antes da questão da pandemia, nós vivenciávamos já uma dificuldade muito grande. Agora, com a questão desse isolamento, nós vivemos uma nova realidade. Então, são paradigmas que têm que ser repensados em relação a isso. Tá? A gente quer concluir, então, com uma reflexão, o perigo da quantofrenia, né? É a obsessão por números. E a grande pergunta é essa: será que nós temos qualidade? Né? Será que estamos tendo um estudo de qualidade? Estamos nos esforçando para passar aos alunos um estudo de qualidade? Ou nós estamos preocupados só com o cumprimento de um mero currículo? Então, nós devemos tomar muito cuidado e sempre colocar o questionamento de que a sociedade do desempenho, ela está se tornando uma sociedade do cansaço. As pessoas estão se cansando cada dia, se cansando fisicamente, se cansando psicologicamente, e é importante que nesse momento a gente encontre apoio psicológico, ajuda, a gente possa fazer uma reflexão, a gente possa fazer uma ressignificação desses conteúdos e partir para uma qualidade melhor de vida. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo.